Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, os torcedores do Vasco que me acompanham aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas, boa noite a todos. Hoje, dia 19 de agosto de 2019, a gente vem gravar o segundo vídeo do dia, a nossa edição aqui noturna. Primeira coisa que eu gostaria de dizer neste vídeo: o Vasco precisa de uma auditoria urgentemente. Auditoria esta que não pode ser feita pela KPMG. O Ministério Público ele precisa tomar conhecimento das coisas que estão acontecendo no Vasco. O Vasco está sendo lesado, roubado periodicamente por essa atual gestão. E eu quero levar minha palavra agora, não é só ao presidente Alexandre Campelo, não. Senhor vice-presidente do Departamento de Finanças do Vasco, senhor João Marcos Gomes, estendo as minhas palavras aqui para o Conselho Fiscal do clube, senhor presidente Edmilson dos Santos, aos membros do Conselho Fiscal, Rafael Landa, eu sei que você é sério, porque eu te conheço, você é o membro da oposição, eu confio em você, Rafael, para você vir a público para poder prestar esclarecimentos. E o senhor Otto de Carvalho, que em outros tempos exigia transparência, vocês precisam vir a público para explicar o que está sendo feito com o dinheiro do Vasco. O Conselho Fiscal tem que vir a público para dizer para os torcedores do Vasco se efetivamente vocês estão recebendo as documentações pertinentes para vocês terem teor do que está sendo gasto no Vasco. E eu estou falando isso aqui porque hoje chegou ao nosso conhecimento que o Vasco não vai receber um centavo da renda contra o Flamengo. Isso é um crime lesa Vasco. O Vasco tinha rompido o contrato com a empresa do jogador Rony, fez contrato com outra empresa debaixo dos panos. O Vasco recebeu uma cota aí de acordo com que a gente apurou e que a matéria do Globo Esporte colocou hoje, cerca de 500 a 1 milhão que o Vasco teria recebido por confiar a esta empresa a operação do jogo. É inadmissível, hoje é segunda-feira, o presidente do clube, Alexandre Campelo, ele não ter tido acesso ainda ao borderô do jogo. Como assim? Não é da sua conta, Campelo, querer saber com que foi gasto? Chega denúncias
que a empresa que o Vasco contratou para fazer a operação deste jogo teria pagado o voo fletado do Flamengo para Brasília. É uma vergonha isso. Isso não condiz com a responsabilidade da empresa e muito menos com o Vasco. O Flamengo que se foda. Eles que pagam a passagem deles. Nesta entrevista que o presidente Alexandre Campelo dá à Globo, ele menciona que essa renda não resolveria muita coisa. Ora, senhor Campelo, a renda deu mais de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais, você paga uma folha dos atletas do Vasco e ainda vai sobrar. Mais de 5 milhões, você paga grande parte do que você deve aos funcionários do Vasco. Ou se não tudo. Você que na semana do clássico contra o Flamengo, você foi chorar e aceitar vaquinha porque não tinha 70 mil reais para poder pagar os professores do Colégio Vasco da Gama. Você vem dar uma entrevista para poder falar que esta renda não iria servir para muita coisa? Sabe por que vocês terceirizaram esse jogo? Porque vocês são incompetentes. Porque vocês não peitaram a Globo. Esse jogo entre Vasco e Flamengo, para quem tem pulso forte, representatividade, poderia ter sido na parte da manhã, às 11 horas, como foi Vasco e Botafogo no Engenhão. Mas vocês, além de não terem representatividade, vocês são medrosos. Sabe qual o outro motivo que vocês terceirizaram esse jogo? Porque para colocar jogo em São Januário dá trabalho. Ainda mais Vasco e Flamengo, que precisa de segurança, precisa ter respaldo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros. E vocês não querem ter trabalho. Todos os setores do Vasco são terceirizados. Da segurança até a bilheteria do clube em dia de jogos. Até para vocês contarem dinheiro em dia de jogos. Vocês são preguiçosos. Um serviço que daria para os funcionários do Vasco fazer. Ou vocês não confiam nos funcionários do Vasco? Vocês são preguiçosos. Vocês não gostam de trabalhar. Não é para fazer economia, não. Vocês terceirizam. É para não ter responsabilidade com nada. Diante deste descaso, o qual eu estou citando aqui, tanto o vice-presidente de finanças, principalmente ele, o senhor João Marcos Gomes, e os membros do Conselho Fiscal deveriam vir a público para poder prestar esclarecimentos.
A gente tem que saber para onde está indo o dinheiro do Vasco. E a gente precisa urgentemente saber se esses documentos, esses contratos aí que o Vasco vem assinando pontuais, estão chegando ou não ao Conselho Fiscal, para o Conselho Fiscal ter conhecimento. Porque hoje o Vasco é uma caixa de Pandora. Ninguém sabe nada que acontece no clube. Há que ter sim uma intervenção do Ministério Público do Rio de Janeiro, porque o clube está sendo lesado. E aqui está sendo feita uma denúncia. A dívida do Vasco, dia após dia, aumenta por causa dessa falta de responsabilidade. A gente tomou conhecimento. O Vasco vai receber cerca de 844 mil do mecanismo de solidariedade do Felipe Coutinho, referente aí 2,25% que o Vasco tem direito, mesmo sendo empréstimo. Quase R$1 milhão. Tem que ter auditoria dentro do Vasco, uma CPI, porque senão vão meter esse dinheiro, como fizeram no dinheiro do Paulinho, como fizeram no dinheiro do próprio Felipe Coutinho, do mecanismo de solidariedade, quando ele foi vendido do Liverpool para o Barcelona. Isso tudo tem que ser apurado. Se futuramente o Felipe Coutinho for vendido por 12 milhões, melhor dizendo, se o Vasco receber 12 milhões da venda do Felipe Coutinho, o Barcelona para o Bayern, tem que ter gente lá, auditoria, porque esse dinheiro não pode ficar na mão deste presidente, porque é um senhor irresponsável. Vamos lembrar aqui que a primeira sindicância que iria ser aberta no clube foi por supostas rendas que foram desviadas. Dinheiro tem entrado no clube. Não tem entrado mais dinheiro porque são incompetentes. Vide esse caso aí da renda lá de Brasília. O que eles estão fazendo com o Vasco? A torcida do Vasco está enojada. Nós, sócios, a gente não pode entrar lá e tomar de assalto. E eu jamais falaria isso aqui porque eu sou efetivamente contra a violência. Mas alguma coisa tem que ser feita. A situação do Vasco é gravíssima. O Vasco está respirando por aparelhos. Uma situação que é refletida assim dentro de campo, onde impede o Vasco de ter um orçamento maior, com jogadores que efetivamente tenham condições de vestir a camisa do Vasco. Então, algo precisa ser feito. O Vasco não pode ficar exposto diante da falta de comando e diante dessa roubalheira, desses crimes lesa Vasco que estão acontecendo todo dia dentro de São Januário. Eu vou cobrar vice-presidente de finanças e o conselho fiscal. Lá tem o Rafael Holanda, que é uma pessoa séria, que eu conheço. Vocês têm que falar a verdade. Precisa ser vomitada essa situação. A merda tem que ser jogada no ventilador. E uma sindicância, o Ministério Público precisa intervir urgente. Não é a KPMG fazer não, porque a KPMG está lá no Vasco, lá, ganhando todo mês
para fazer isso. E é uma auditoria que é tendenciosa para chegar no final das contas, colocar um superávit lá de 65 milhões e que pagou 100 milhões de dívida, coisa que o torcedor do Vasco não engole. Então, meus amigos, é isso. Saudações vascaínas. Amanhã o Vasco volta a treinar, porque eu não entendo também, deram 2 dias de folga para os jogadores. Tomou uma porrada de 4-1 para o Flamengo, ter 2 dias de folga. Eu hoje com meu coração sofrido, trabalhei, voltei. Os caras têm que ter 2 dias de folga. É lamentável. Valeu, meus amigos. Vasco neles.